Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje num diálogo com meu querido amigo Agostinho Turbian, que criou um grupo do qual eu pertenço, que é um grupo de confrades, de pensadores brasileiros, o GMSC, e que edita revistas de grande importância para o país. Como eu faço em todo o programa, Agostinho, eu entrego um livro, saiu há 2 semanas atrás, o 2º volume da minha poesia completa. São mais 6 livros de poesias incorporados a ele, depois do meu primeiro Poesia Completa, que estavam os 12 primeiros livros de poesias que escrevi, editado em 2014, e já com uma peça que eu escrevi aos 17 anos de idade, unidade de tempo, lugar e ação, como acontecia nas peças de Sófocles, de Aristófanes, de Ésquilo, e, por outro lado, com 30 sonetos dedicados à minha saudosa esposa, 11 escritos nos últimos 2 meses antes do falecimento dela, quando tudo corria muito bem. Ela foi levada pela Covid, e 19 poemas depois que ela faleceu. Todos sonetos que o Paulo Bonfim definia como o traje-a-rigor da poesia. Mando-lhe amanhã. Mas, voltando aos temas que você tinha abordado, há um dado interessante. Nós estamos com desafios novos no mundo. Você se lembra aquele livro que eu lhe mandei, A Era dos Desafios, sendo que um dos capítulos foi escrito já depois do período da pandemia. Eu tenho a impressão que a humanidade, há momentos que ela dá saltos de qualidade, saltos de retrocesso, volta para trás, mas depois recomeça, que ela sempre superou os grandes desafios. Se você pegar, por exemplo, as 2 guerras mundiais do ano passado, do século passado, de 14 a 18, de 39 a 45, tinha a impressão de um retrocesso monumental, inclusive em nível de direitos, dignidade humana. E nós conseguimos dar um salto de qualidade, inclusive nos direitos. Nós temos o julgamento de Nuremberg, com direito natural, prevalecendo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que terminou sendo incorporada em quase todas as constituições do mundo, mesmo de ditaduras, Venezuela, por exemplo. Quem lê a Constituição e vê os direitos humanos colocados lá fica impressionado. Pelo menos os direitos estão lá enunciados. Em algum momento terão garantia no futuro. Então, a humanidade evolui nos momentos em que ela é colocada perante os grandes desafios. E a impressão que eu tenho, isso que você colocou, quer dizer, nós vamos ter que rediscutir muitos papéis da humanidade. O Biden, por exemplo, aumenta de 21% para 28% a tributação dos Estados Unidos para dispor 1 trilhão e 900 bilhões de dólares para a recuperação pós-pandemia dos Estados Unidos, o que representa que as empresas, sem liquidez no mundo, vão ter que utilizar. Isso já gerou, por exemplo, no mês de abril, uma inflação de 4,2%. Agora, eu não tenho dúvida que, nesses momentos de crise, a humanidade tem sempre encontrado novos caminhos e novos saltos de qualidade. E nós vamos ter que enfrentar. Você colocou um dos problemas, é o problema da saúde. Saúde, educação e segurança são os 3 grandes problemas que um Estado tem que oferecer à população. Segurança não só jurídica, mas segurança física, saúde e educação. O desenvolvimento é uma decorrência de o Estado garantir essas 3 finalidades. Agora, o Brasil que vai sair daí, que não seja um Brasil de discussões ideológicas do século passado para enfrentar desafios do século presente, mas efetivamente oposição e situação, começar a pensar não nos seus interesses individuais, mas no interesse da pátria, do país, é algo que o Brasil está precisando. Como é que você vê isto? Uma colocação digna da sua experiência, do seu legado, do seu conhecimento. Perfeito. Veja, doutor,
e nós vivemos um certo antagonismo. Conversa antes de entrar no programa, nós falávamos aqui da Embraer e do ITA e do sempre líder memorável do nosso país, Dr. Osiris Silva. Então, veja, nós somos capazes, a um período recente, de criar uma indústria que o Brasil ele tem a commodity mais tecnológica de exportação, que é a indústria de aeronaves. Nós temos este know-how, isso é nosso, ninguém tira mais da gente. Nós já nos associamos em Embraer com as maiores companhias internacionais, que essa sociedade foi desfeita porque eles estiveram com problema e nós não. Então, nós mantemos ainda Exatamente. Saudável. A nossa Embraer está líquida, forte, saudável. Num país onde nós também criamos máquinas extraordinárias, como, por exemplo, nós temos a telemedicina no Brasil, uma das mais modernas do planeta. O nosso EAD, ensino à distância, ele tem tecnologias síncronas e assíncronas, e aí os nossos amigos do Grupo Ânima sabem muito melhor disso, se transformaram em grandes grupos de educação com uma responsabilidade extraordinária. Por quê? Nós temos sociedade. Então, Agostinho, você sabe o que é interessante? Eu defendo o ensino à distância há mais de 20 anos, quando aqui no Brasil era tabu falar em ensino à distância, tinha que ser presencial, e em matéria de direito, você pôr um grupo de bons professores no último fuso horário do Brasil não era fácil, não é? E hoje, na própria Ânima, eu sou o patrono na área de direito tributário do Grupo EBRAD, de tal forma que eu estou vinculado à Ânima e sei o trabalho que eles fizeram, que é do melhor trabalho. Hoje, para uma nação continental como o Brasil, o ensino à distância é fundamental. Você pôr, por exemplo, uma faculdade de Direito, numa 400 ou 500 quilômetros, praticamente sem comunicação, da capital de um estado, mas você poder ter acesso aos melhores professores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Brasília, é evidente nivelar essas faculdades às faculdades. Então, o ensino à distância numa nação continental como o Brasil é fundamental. E você tem defendido isso e a Ânima também. Um ponto importante, doutor, que eu queria trazer para essa mesa, que é um ponto de copo cheio, e a Ânima, que merece o nosso aplauso, e as organizações que fazem esse trabalho, é que nós vamos internacionalizar conhecimentos na América Latina, como a Stanford, Harvard e outras, nós vamos comprar lá. 2022 para frente, o senhor pode anotar, eu assino embaixo, a Ânima não terá o volume de alunos que ela terá 5 vezes mais, porque o mundo já enxerga a resiliência da nação brasileira em vários quesitos. Nós somos número 1 em exportação de agronegócio, produzindo tudo que produzimos em 8% do nosso território. O estado de São Paulo seria a 20ª economia do planeta se fosse um país. A cidade de São Paulo tem o 3º maior orçamento do país, o 5º da América Latina. Então, o que falta agora, e vai chegar, o que é mais importante, é que a universalização do conhecimento, ela está dentro do cerne da globalização. Nós não somos mais Brasil, 8.522.000 km², nós somos uma nação com responsabilidade com a Bolívia, Venezuela, toda a América Latina. Ânima não será Ânima, como é, e nós respeitamos, se não internacionalizar para a América Latina aquilo que para nós aqui é soberano. Nós aqui temos uma indústria de competência extraordinária. Porém, em algum momento, a nossa situação política se convulsionou um pouquinho, mas é justo de se entender que em 88, quando o senhor escreveu a Constituição, é cedo para todas as mudanças. Nós fizemos mudanças extraordinárias. De 88 para cá, eu vivo na Suíça. É evidente que tem coisas a se ajustar, mas elas serão ajustadas. Ao longo e ao tempo, nós temos um COAF moderno, nós temos um sistema financeiro integrado com o Acordo de Basileia, nós temos as melhores tecnologias de distribuição de energia do planeta. Então, seria injusto para o mundo se tudo tivesse certo. E a área da educação, a educação do Brasil não é dos governos, que foi aquelas públicas, é da Ânima, usando aqui o termo, que é a economia de mercado privado. É como pode a Sabesp, por exemplo, ter ações cotadas na Bolsa em Nova York e quem define a tarifa de água e esgoto é um homem público que tem interesse em voto. Pode. A
Sabesp vende o esgoto que ela trata, tem que ser definida a preço de mercado. Assim como a passagem aérea que a mesma pessoa vai comprar da CVC e o televisão de plasma que ela vai comprar. Esse Brasil está chegando, doutor Ives. Precisamos ter um pouquinho de resiliência cívica para acreditar nessa nação que não adormece. Ela tem uma Constituição invejável. Nós temos uma Constituição quase perfeita, mas na democracia a perfeição é próxima do zero. Não há perfeição na democracia. Há discussão permanente. Então, eu estou muito confiante que o nosso país vai sair dessa situação e com muito regozijo. Me abstenho da discussão momentânea da política porque ela exige isso de nós. Política, para os leigos, não é para ser discutida, é para ser observada e reavaliada no voto. Ponto final. Exato. E é um dado que, com isso, nós estamos terminando o programa, e que me parece muito tranquilo. Até o fim do ano, nós teremos uma redução sensível do problema da Covid no Brasil. As vacinas estão começando a funcionar, praticamente toda a população terá sido vacinada, a população mais vulnerável, e, por outro lado, a economia está crescendo. E nós teremos em 2022 praticamente o país sem pandemia e uma economia dando um salto, o que fará com que todas essas tensões do ano de 2021 vão ser sensivelmente reduzidas. Haverá o debate político, mas duas realidades serão concretas: queda da pandemia de um lado e aumento e desenvolvimento econômico do outro. E com isso, eu tenho a impressão que o seu otimismo, que é o meu também, nós teremos uma nação realmente se inserindo na globalização. Meu caro Agostinho, muito obrigado por sua participação no programa. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.